boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Taina e hoje nós temos nossas atividades de ciências. Então, hoje é quinta-feira, dia 1º de julho, né? E nós temos nossas atividades lá na página 108 do nosso livro didático. Então, nós estamos estudando tudo que envolve o corpo humano, né? Nós já viemos estudando esse conteúdo do corpo humano e agora nós começamos a falar sobre alimentação, né? E nesse segundo capítulo nós vamos falar sobre alimentação e energia, porque a energia, o nosso corpo precisa de energia para funcionar. E a energia do nosso corpo, ela vem dos alimentos, certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os órgãos do sistema digestório, o sistema que faz a digestão dos alimentos, né? Nós comemos os alimentos e eles precisam passar por um processo dentro do nosso corpo para que os nutrientes sejam absorvidos, né? E o que não serve para o nosso corpo seja descartado, né, que vai virar as fezes. Então, a digestão ela já começa lá na nossa boca, quando nós colocamos o alimento na boca, já começa o processo de digestão através das glândulas salivares, que a nossa saliva ela já começa a ajudar na digestão dos alimentos. Então, esse alimento ele vai entrar pela nossa boca, né, vai passando por todo o tubo digestório, vai chegar lá no nosso estômago, vai sendo absorvidos nutrientes, vão sendo transformados em energia, né? Todos esses órgãos que estão aí nessa imagem, cada um desses órgãos, nós vamos estar estudando eles mais para frente, cada um deles desempenha um papel muito importante nesse processo de digestão, né? E até que aquilo que não serve mais se tornar as fezes, né? E aí o nosso corpo joga fora. Então, eu vou estar lendo o texto aqui com vocês e em seguida vocês vão responder as 3 questões que eu coloquei lá no nosso bloquinho de atividades, tá? Para que o corpo consiga absorver os nutrientes, os alimentos ingeridos precisam ser reduzidos em partes bem pequenas e transformados em substâncias mais simples. Esse processo é chamado de digestão. Então, o que é o processo de digestão, né? É quando os alimentos que nós ingerimos são reduzidos em partes pequenas e transformados em substâncias mais simples. Isso é o processo de digestão, né? Simplificando ele, é isso que acontece no processo de digestão. Os nutrientes absorvidos passam para o sangue e são distribuídos para as células e vão ser usados como fonte de energia para o corpo. O sistema digestório é onde ocorre a digestão. Então, esse processo de digestão, ele ocorre por todo esse sistema digestório, que é o que nós conseguimos observar nessa imagem aí da página 108. O sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, que atravessa o interior do corpo, ligando a boca ao ânus. Então, o alimento entra pela boca e sai pelo ânus. Então, ele vai passar por todo esse caminho que vocês conseguem observar aí na imagem, né? Vai tirando os nutrientes, vai tirando as vitaminas do alimento, e aí aquela parte do alimento que já tirou tudo que tinha de bom dele, que não serve mais, o nosso organismo excreta pelo ânus, joga fora. Esse tubo é formado por diferentes órgãos que se comunicam. Então, por que se comunicam? Porque eles estão todos ligados entre si, né? Se vocês observarem a imagem aqui, ó, os órgãos eles não têm uma separação, eles são todos interligados. E quais órgãos são esses que formam o tubo digestório, né? É a boca, a faringe, o esôfago, o estômago
estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E no fim do intestino grosso localiza-se o ânus. As glândulas salivares, lá na nossa boca, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas são órgãos acessórios que produzem substâncias que participam da digestão dos alimentos. Por que são órgãos acessórios, prof? Porque eles não são diretamente os responsáveis pelo processo de digestão, mas eles são os órgãos auxiliares, eles auxiliam, eles produzem substâncias que vão auxiliar no processo de digestão, que vão auxiliar a dissolver esse alimento dentro do nosso corpo, para que o nosso corpo consiga extrair e absorver as vitaminas, os nutrientes, tá? E aí, depois, terminar o processo de digestão, excretando aquilo que não é bom. Então, as substâncias que as glândulas salivares, a nossa saliva, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, por que são chamados de órgãos acessórios? Porque eles produzem essas substâncias para auxiliar, para participar, para ajudar no processo de digestão, tá? Então, hoje, esse é o nosso textinho de hoje, tá? Simples. Vocês vão responder as 3 questões que estão lá no bloco de atividades, que eu já expliquei as 3 aqui, junto com a leitura do texto para vocês. E na próxima aula a gente vai dar sequência nas etapas do processo de digestão, tá ok? Qualquer dúvida, a prof tá à disposição até às 17 horas, é só mandar pergunta no grupo. Não fica com dúvida, não fica com vergonha de perguntar, tá? Que a gente tem que aprender, vocês têm que entender. Mais do que fazer as atividades, não é só fazer por fazer, vocês têm que entender o que vocês estão fazendo, ok? Até mais, um abraço.